Olá, meu nome é Pablo Casella. Seja bem-vindo ao curso fundamental de trilhas sustentáveis. Esse curso é dividido em 6 sessões, que são as sessões Introdução, Anatomia, Trilhas Sustentáveis, Classes, Planejamento, Manutenção. Estamos ainda na sessão Introdução, que foi subdividida em 4 aulas. A primeira aula, Dissociação Humana-Natureza. Aula 2, Visitação de Natureza. Aula 3, Evolução das Motivações. E a aula 4, Diversidade de Trilhas, na qual estamos hoje. A diversidade que dá título a essa aula, ela é composta por diversos aspectos. São várias diversidades que serão abordadas nessa aula. A primeira delas é a diversidade dos tipos de trilha. Existem 3 tipos de trilha. As trilhas aquáticas, sendo que dentre as aquáticas você pode ter trilhas subaquáticas, aquelas que são feitas submersas, por mergulho, mergulho autônomo ou mergulho livre, trilhas que você determina um caminho específico para o mergulhador percorrer embaixo da água, como também trilhas na superfície, feitas tanto sem equipamento algum, com coletes de flutuação, roupas apropriadas para flutuação e com uso de embarcações, que também encerram uma boa diversidade, partindo de um caiaque até um grande navio. O tipo de trilha em gelo, que não será abordado no curso, porque não temos esse cenário de trilhas no Brasil. E o tipo terrestre, esse sim diz respeito à imensa maioria das trilhas com as quais trabalharemos no nosso país. Ainda dentro das trilhas terrestres, uma segunda diversidade que é trazida é a diversidade dos pisos, cujo substrato, cujo material em que se pisa tem uma variabilidade muito grande, desde trilhas em terra mais argilosa, passando por trilhas em que o substrato é muito arenoso, trilhas de lama, até trilhas em rocha. Importante lembrar que esses exemplos eles podem se misturar entre si. As trilhas terrestres de terra pode ter uma proporção de rocha com argila, rocha com areia, areia com argila e inclusive as trilhas de lama, que podem ser trilhas predominantemente em lama, como acontece numa trilha num manguezal, por exemplo, mas também pode ser trechos de lama em uma trilha de outro tipo de material. Outra diversidade abordada é a diversidade de paisagens. Temos trilhas inseridas em florestas, em campos, em cânions, em montanhas, em ambientes mais úmidos ou mais secos. É importante destacar essa diversidade de paisagens para que não tenhamos uma visão equivocada de que as trilhas se inserem em ambientes específicos, o que não é verdade, nem sequer se encerra apenas no ambiente natural. Hoje já se fala em trilhas urbanas, que são percursos dentro de cidades, na calçada de uma grande avenida, de ruas de um centro histórico. Isso já é abordado hoje, mas não será objeto do nosso curso. Um tipo de diversidade muito importante é a diversidade de usos que se faz na trilha. Também aqui é importante essa ênfase para sairmos de um eventual condicionamento do pensamento no qual as trilhas são destinadas a práticas de atividades pela via pedestre. Nessa foto, por exemplo, vemos uma trilha sendo usada pela bicicleta, que já é um uso consagrado e amplamente difundido no mundo todo. Em geral, mountain bike, mas também outras modalidades com uso de bicicleta existem percorrendo trilhas. Dentro do mountain bike ou dentro das atividades que usam bicicleta, também existe a diferença entre o uso recreativo para o uso mais atlético, para alto desempenho de uma modalidade esportiva. Essa foto aqui ilustra um outro tipo de uso de bicicleta em uma trilha. No entanto, é importante fazer a ressalva de que essa foto retrata um cenário que dificilmente aconteceria numa área pública, numa área gerida pelo poder público, porque ela se destina a uma prática muito específica para um número muito restrito de atletas, geralmente ligados a algum evento, e isso em geral é feito em áreas privadas. O uso por pedestres também tem a sua própria diversidade interna. Aqui a foto ilustra uma utilização que é pedestre, mas para uma modalidade que está crescendo muito no mundo, que é o uso para corridas, um uso também para um desempenho esportivo, e o uso pedestre clássico
da contemplação, a caminhada com mais devagar, a caminhada sem o objetivo de um desempenho atlético, mas com outras finalidades que nós já discutimos em aulas anteriores. Para dar uma chacoalhada também em alguns tabus, lembrar que trilhas também podem ser pensadas e manejadas para o uso por motocicletas, para o uso por animais de montaria, tanto cavalos quanto mulas e burros. Também o uso de trilhas para veículos motores de 4 rodas, que vão desde os quadriciclos até os jipes, passando por uma diversidade que existe entre um extremo e outro desse gradiente. Mas uma diversidade que eu trago para reflexão é a diversidade de declividades que uma trilha pode ter. No exemplo da foto, uma trilha com uma declividade muito acentuada, e para essa outra foto, uma trilha com uma declividade muito suave, praticamente plana. Mais à frente nesse curso serão discutidas as restrições, os problemas, os poréns a serem destacados nessas duas extremidades das declividades. E por fim, eu trago aqui a diversidade que existe entre os diferentes graus de intensidade de intervenção que o responsável por aquela trilha faz. Por intensidade de intervenção, entendam a energia que é despendida numa trilha, tanto na sua abertura, construção, quanto no manejo. Energia, nesse caso, engloba recursos humanos, tempo de trabalho, dinheiro, material, equipamentos. Tudo isso se resume em energia e é o que a gente está chamando nesse curso da intensidade de intervenção. Nessa foto, por exemplo, vemos uma trilha cuja intensidade de intervenção é baixa. Pouca energia foi despendida para a abertura dessa trilha e pouca energia é despendida na manutenção dessa trilha. Já passando por um segundo estágio, vemos nessa foto uma trilha que a intensidade de intervenção já é um pouco maior. Embora tenham sido utilizados materiais do próprio local, pedras que eles encontraram nas adjacências da trilha, há aí uma intensidade de intervenção já maior. Houve uma maior mobilização de mão de obra, um maior uso de material do que na foto anterior. Avançando ainda um pouco mais, um exemplo de uma trilha ou de um trecho de uma trilha que demandou material importado, trazido de fora das adjacências da trilha. Esse material também teve uma energia gasta nele, né? A madeira foi serrada, aparelhada, e depois na construção disso se empregou uma mão de obra significativa. Nesse mesmo crescendo, vemos uma outra trilha que mostra uma intensidade de intervenção ainda maior, com material importado, piso de concreto, essa cerca de madeira toda aparelhada, toda padronizada. Imagine que a energia gasta na construção e na manutenção desse equipamento seja maior do que as fotos anteriores, e no mesmo tipo de crescendo, mais um exemplo de uma intensidade de intervenção mais acentuada, com material importado, essas lajotas do piso, esse tipo de sinalização, chegando a um ápice da intensidade de intervenção em um trecho de uma trilha mostrado nessa foto. Essa é a famosa Skywalker, lá no Grand Canyon, um trajeto pequeno, mas caríssimo, cuja intensidade de intervenção é das maiores possíveis, que é um piso de vidro para o visitante sair de um precipício e poder visualizar sob seus pés centenas de metros de um canyon. Essa intensidade sobrepõe todas as demais. Então a gente viu aqui na sequência de fotos um gradiente de intensidade de intervenção em trilhas ou trechos de trilhas. Agora eu trago fotos lado a lado, formando uma composição hipotética para provocar uma reflexão. A gente vê na foto da esquerda as famosas cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e as suas passarelas de concreto que permitem o visitante se aproximar das cataratas para visualizá-las. Na foto da direita, uma trilha dentro de uma floresta com uma intensidade de intervenção muito baixa. Uma trilha bem primitiva, né? Você vê que ela é uma trilha estreita, com muita vegetação. A proposta aqui, nessa imagem, é promover uma reflexão. É a gente se destituir de julgamentos e buscar entender as motivações. Isso é um exercício que eu proponho para todo o curso. A gente sempre voltar em questões primordiais que partem das motivações, os porquês. Sem julgar se a decisão feita
no passado de se construir essas passarelas de concreto no Iguaçu foi uma decisão correta ou errada, é certo que o resultado dessa decisão é muito distinto se, num caso hipotético, os responsáveis por aquela área tivessem decidido que as trilhas de acesso para os mirantes do rio Iguaçu, das cataratas, fossem feitas por trilhas como essa da foto da direita. A gente pode imaginar que se as trilhas de acesso às cataratas do Iguaçu fossem feitas como essa trilha da foto à direita, a ordem de grandeza do número de visitantes desse lugar estaria na faixa de, no máximo, dezenas de milhares de visitantes por ano. No entanto, no cenário que hoje lá existe, que é o da foto da esquerda, nós sabemos que esse lugar recebe 1,5 milhão, 1,7 milhão visitantes por ano. Se em algum momento do passado os responsáveis, os gestores daquela área pensaram: olha, essa maravilha ela precisa ser vista pelo maior número de pessoas possível, essa decisão de ter feito esse equipamento com essa intensidade de intervenção pode ser considerada uma decisão acertada se a gente faz um balanço dos custos-benefícios, inclusive ambientais, no médio e longo prazo. Muito provavelmente, os danos ambientais na implantação desse equipamento foram significativos. No entanto, eles podem ter se diluído ao longo do tempo se a gente leva em consideração essa intensidade de visitantes que o lugar recebe. Ao longo do tempo, com esses milhões de visitantes todos os anos, se as trilhas de acesso às cataratas fossem como a da foto à direita, o impacto ambiental negativo dessa trilha certamente seria muito grande. No entanto, hoje, depois de feitas as intervenções, os impactos ambientais negativos do pisoteio do visitante nas passarelas é próximo de zero. Mas um exercício desse mesmo tipo é pensar no bondinho do Pão de Açúcar, se ele não existisse, para se obter esse mesmo tipo de visão, essa paisagem, a forma de acesso seria parecida com essa da foto à esquerda. Quantas pessoas conseguiriam visualizar esse visual do Rio de Janeiro se fizessem a trilha como na foto à esquerda? Por fim, mostrando agora duas fotos de um mesmo parque nacional, nesse caso, um parque nacional dos Estados Unidos, no qual há diferentes intensidades de intervenção. Você tem locais desse parque com estradas de acesso asfaltadas e locais em que o acesso só se dará por caminhadas de longo percurso, em lugares ermos, em que a pessoa vai ter aquela sensação de solitude, de estar no meio de uma natureza intocada. Quando possível, a oferta dessas diferentes experiências para o visitante, que é consequência dos diferentes graus de intensidade de intervenção que é feito, é o ideal. Se não é possível fazer isso dentro de uma mesma unidade de conservação, que seja feita por um sistema de unidade de conservação do município, da região. Chegamos então ao fim da nossa quarta aula e com ela também o fim da primeira sessão, a sessão Introdução. Agradeço a sua atenção até aqui, espero você na próxima aula. Até lá!